Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu vou falar sobre cinema nacional. Eu peço encarecidamente, pelo amor de Nosso Senhor, dê logo uma curtidazinha, depois você descurte se não gostar. E outra, dá uma seguida aí na gente e ativa o sininho que vai te ajudar a descobrir quando tem vídeo novo, senão o algoritmo não ajuda. Falado isso, vamos para o vídeo. Bom, cinema nacional é a pauta do vídeo e existe sempre aquela conversa mole de que cinema nacional não presta, que os filmes são fracos, que não tem muito investimento, não é Hollywood, não está nos Vingadores. E a verdade é que o cinema nacional é riquíssimo, mas que você precisa explorar e ter um guia para compreendê-lo. Muitas pessoas ficam na superfície, naquela camada básica, que é o quê? Aqueles filmes de comédia, né? Minha Mãe é uma Peça 72, Se Eu Fosse Você, Os Parsas, que eu não necessariamente gosto, mas entendo, acho que é oportuno, porque gera público, gera receita para o nosso cinema e tem a sua importância. Então isso forma essa primeira camada. Existe uma segunda camada de cinema nacional, que são aqueles filmes que são sucesso de crítica e também sucesso de público, e acabam sendo conhecidos, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Central do Brasil, o mais recente Bacurau, que muita gente conhece, é introduzida no cinema nacional e esses filmes são merecedores, são maravilhosos e a gente gosta bastante. Mas essas pessoas acabam ficando nessa segunda camada. O meu objetivo agora nesse vídeo é chegar numa terceira camada. Essa terceira camada é uma camada que traz um pouco mais de versatilidade para conhecer o cinema nacional, para dar um pouco mais de arte e cinefilia, que a gente sabe aqui que a gente está construindo esse arquétipo totalmente de fachada, mas que é importante para a gente conquistar novos amigos, ter uma imagem melhor e, principalmente, ver mais filmes bons. Então, essa lista é uma lista que eu sei que vocês vão amar, porque, primeiro, dos 5, 3 estão na Netflix, 1 tá no Telecine e 1 tá no YouTube. Então, meu irmão, não tem desculpa, minha amiga, assista os filmes e seja bem feliz. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção. Como assim, cara? Não? Não é música nacional, é cinema nacional? Cinema nacional. Já sei. Olá, eu me chamo Jos Vieira e vou falar um pouco sobre o cinema nacional. Basicamente, cinema nacional é muito simples. Vem comigo. É uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma curtida no YouTube. Então você está pronto para mudar de patamar em relação ao cinema nacional? Lembre-se, todo mundo com a sua carteirinha em mãos, hein? Vem comigo. O primeiro filme da lista é um curta que está no YouTube e que só vai levar de 11 a 13 minutos do tempo de vocês. Ele se chama Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características. O teleencefalo. O Ilha das Flores é um curta que vai ensinar muito pra gente sobre realidade de Brasil. Inclusive, todos os filmes aqui citados vão falar um pouco sobre a realidade brasileira. E quando a gente fala de Brasil, a gente fala de desigualdade social. E a originalidade desse curta se dá pela forma de como ele é montado. Então isso vai ser muito característico para vocês. Como é que ele conta essa história, uma narrativa com muito humor, muita criatividade e uma montagem ímpar, que vocês vão ver, por exemplo, em filmes como A Grande Aposta, Requiem para um Sonho, que usam desse mesmo estilo de montagem. E também fiquem atentos à filmografia de Jorge Furtado, que tem outros filmes maravilhosos, como por exemplo, O Homem que Copiava. Um abraço aí, Jean Cândido, que é simplesmente apaixonado por esse filme. Quarto lugar na lista, A Vida Invisível, de Karim Anuns. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Primeiro que ele já deveria estar nessa lista só por ele ser cearense. Óbvio, eu também não sou tão bairrista assim. O meu filho... Melhor estado do Brasil, Ceará. Louvre? Meu filho, tu já foi em Dragão do Mar? Claro que o estado com maior cultura do Brasil é o Ceará. E aí, qual o problema? Tua mãe que é? Gente, A Vida Invisível é uma adaptação de um livro e é um filme, cara, maravilhoso. Ele é um drama que vai falar um pouco sobre trajetórias de mulheres numa época onde as mulheres tinham um pouquíssimo protagonismo sobre as próprias vidas, os próprios destinos. É um filme que fala da união de duas mulheres, de duas irmãs, uma espécie de diáspora da vida delas e um desencontro que mudou a trajetória das duas, uma saudade imensa e as consequências do patriarcado na vida dessas duas mulheres. É um filme encantador, tem a atuação majestosa da Fernanda Montenegro
e eu recomendo demais para vocês. E esse filme está no Telecine. Em terceiro lugar na lista, eu vou falar sobre Casa Grande. Tá acabando tudo nessa casa. Principalmente os valores. É ladrão! Nelson. É ladrão igual o pai, meu irmão. Tá ladrão igual o pai. Para de mentir! Só uma vez, por favor, só uma vez. Bom, esse é um filme com temática parecida com Que Horas Ela Volta, né? Da Ana Mui Laerte. Apesar de ter uma temática parecida, ele traça caminhos de óticas diferentes. Então, enquanto Que Horas Ela Volta, a gente tem muito ali o protagonismo da Regina Casé, aqui a gente tem o protagonismo do filho dessa casa que passa por todos esses conflitos morais de dentro da casa dele, formação de consciência social, de uma família de classe média, que basicamente é a reedição da escravidão ali com vários empregados, uma casa enorme, né? Não é à toa que o filme tem esse nome de Casa Grande, e que está em declínio, né? Tanto financeiro quanto moral. Passou uma moto agora do caralho. Esse filme é espetacular, a jornada desse moleque é muito massa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e ele está no Netflix. E agora, galera, segundo lugar na lista, eu vou falar sobre O Som ao Redor. Bom, Kleber Mendonça Filho, para quem não conhece, ele é o mesmo diretor de Bacurau, de Aquários, e ele é um cara muito talentoso. Eu basicamente acho O Som ao Redor o melhor filme do Kleber Mendonça Filho. E por quê? Primeiro, ele apresenta uma casca aparentemente simples, de um cotidiano, né? Então o dia a dia social ali, daquela classe média de Recife que mora no bairro de Boa Viagem, alguns dramas simples, uma conjuntura de segurança pública, né? Assaltos ali na Redondeza e o cotidiano. Então casas, né? Um cachorro que late incomoda na vizinhança, um cara que tá roubando o som de carro para usar droga, esse tipo de coisa. Mas é só uma casca. O interior, o recheio desse filme, basicamente é uma crítica incrível à estrutura escravocrata do Brasil que permanece até hoje. E a VTube deve me perguntar, Vieira, o que é escravocrata? Então, se você prestar atenção no primeiro plano sequência, a primeira filmagem desse filme, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Segundo lugar na lista, é um dos meus filmes favoritos da vida, O Som ao Redor. Bom, gente, em primeiro lugar na lista, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Ele tinha certo como o latifúndio ia tirar a vida. Um dia eu chamei ele, João Pedro, vamos sair desse estado. Primeiro, já é interessante eu estar falando sobre esse filme, que para mim é o melhor filme do cinema brasileiro, porque ele é um filme do Eduardo Coutinho. Então o Eduardo Coutinho, ele é um dos maiores documentaristas do cinema mundial. Ele é reverenciado pelo cinema mundial e ele é brasileiro. Então isso é bom pra gente, fala na nossa língua, né? Então tem alguns filmes dele, como Jogo de Cena, como Edifício Master. Cabra Marcado para Morrer fala a história da gravação de um filme sobre um agricultor que morreu, né, assassinado por donos de terra. E ele era um cara que era uma espécie de líder sindical da época, né? Porque na época não podia ter sindicatos, então ele participava de uma liga camponesa. E ele reivindicava melhores condições para os outros trabalhadores. E esse cara foi assassinado. A galera foi gravar um filme. E dessa gravação do filme, acabou que eclodiu a ditadura militar com o golpe de 1964. E o filme acabou sendo perseguido. As pessoas que estavam fazendo o filme acabaram sendo perseguidas. E aí, gente, é uma tragédia completa, assim. Das pessoas terem que mudar de nome, fugir do campo, fugir de onde elas moram, em situações completamente constrangedoras, torturas. Passei 24 horas dentro de um tanque de merda, com água aqui no umbigo, cada um rolo de merda dessa grossura, aquele cato, aquela manipeira, um quarto apertado, e eu passava assim, uma hora, outra hora assim, outra hora assim, outra hora eu ficava assim. Passei 24 horas em pé, só o diabo aguenta, pai. E eram simples pessoas do campo fazendo um filme. Então esse filme, ele é um clássico do cinema nacional, ele é super importante para a gente entender como é esse Brasil, com o que representou o golpe de 64, e é principalmente uma aula de direção do Eduardo Coutinho. Ele te coloca dentro do filme. Você não simplesmente é convidado a assistir, você pertence ao filme. Você tem quase que um sentimento de ser parte daquilo tudo.
Esse filme, ele está no Globoplay e também no YouTube se vocês procurarem. Cabra Marcado para Morrer. É o melhor filme brasileiro que eu vi na minha vida e se eu pudesse eu indicava para todas as pessoas. Bom, gente, feita a lista, agora eu quero que vocês comentem aqui os 3 melhores filmes nacionais que vocês viram na vida de vocês. Eu sei que é uma lista difícil, mas eu espero que vocês façam esse exercício. Então não esquece de curtir, ligar o diabo do sino e encaminhar para o maior número de pessoas que vocês conhecem que gostariam desse conteúdo. Tá bom? Mais um vídeo da gente. Valeu, até a próxima.